poderia falar um pouco sobre a utilização da emulsão lipídica no tratamento da fertilização in vitro, o lipofundin? Olha que tema relevante. Sempre que a gente pensa no sucesso de um tratamento de fertilização in vitro, a gente já visualiza lá na frente. Então já estou imaginando o casal com o bebê no colo, no aconchego, em casa, só que várias etapas são necessárias para que a gente chegue lá. E dentre essas etapas, tem 3 que são cruciais, que a gente depende de qualidade embrionária, a gente depende da receptividade do endométrio, ou seja, como que o útero tá para receber aquele embrião, e por fim, a gente depende de uma conversa, de uma interação entre o embrião e o endométrio, o organismo materno. Essa interação ela é fundamental, não só para o sucesso na obtenção de uma gravidez, ou seja, para que o embrião implante, mas essa interação também é essencial para que a gravidez continue, evolua até chegar no nascimento. E como que se dá essa conversa entre o embrião e o endométrio? É uma cascata de reações imunológicas que a gente depende, em que eu tenho a célula de defesa no organismo materno, que é representada em sua grande maioria pelas células NK, ou natural killer, que vão interagir com o antígeno que está sendo apresentado pelo embrião. O que é isso? O embrião ele carrega 50% de material genético que veio oriundo do espermatozoide. Então ele acaba se apresentando para o organismo da mulher como um corpo estranho. E essa célula natural killer vai levar uma reação imunológica de proteção do organismo da mulher. Então, se eu tenho uma presença aumentada ou uma atividade aumentada dessas células natural killer, ela poderia impossibilitar o fenômeno de implantação, que ele acontecesse de forma adequada, ou então, mesmo que a implantação aconteça, mas pudesse interferir na perpetuação da implantação, ou seja, na evolução da gravidez. Baseado nisso, muitos estudos passaram a ser feitos, serem realizados, para se entender esse mecanismo, essa conversa, essa cascata imunológica, e algumas medidas foram sendo adotadas para que a gente pudesse controlar essa resposta imunológica de uma maneira que ela fosse favorável, para permitir, fosse tolerante ao processo da implantação do embrião. E, por exemplo, o uso de corticoide, uso de imunoglobulina, e hoje temos o uso do lipofundin, da emulsão lipídica, do intralípide, que nada mais é do que, o próprio nome já fala, uma emulsão lipídica que tende a modular a resposta da célula natural killer, fazendo com que ela leve a uma cascata de reação imunológica que seja adequada e permita que esse embrião implante e perpetue a sua evolução no útero materno. Então esse lipofundin, essa emulsão lipídica, como que ela é realizada? Como que ela é feita no dia a dia? Tem algumas maneiras, alguns estudos que demonstram como deve ser feito, mas habitualmente se faz uma aplicação endovenosa, ou seja, é aplicada através de um acesso venoso periférico, antes da transferência do embrião, e a depender do profissional que acompanha, pode repetir aplicações até ultrapassar o primeiro trimestre, às vezes até 20 semanas de gestação. Qual que é o objetivo? Permitir que ocorra uma implantação que seja de forma adequada e a evolução do embrião. Só que a gente não pode esquecer que o uso desse intralípide, do lipofundin ou da emulsão lipídica, ela não é isenta de risco. Ela pode ter desde efeitos adversos mais leves, como um rubor facial, um calor, até complicações um pouco mais severas, como uma reação alérgica, uma reação imunológica exacerbada. Para isso, nós precisamos que esse tratamento seja feito em um local adequado, ou seja, em uma clínica, um centro de reprodução humana ou em ambiente hospitalar, ambulatorial, que permita que a paciente seja observada por uma equipe capacitada, por um médico, pela equipe de enfermagem, e a partir daí conseguir obter o êxito da gravidez. Lembrando que essa é uma medida adjuvante, que ela não é empregada de rotina, porque ainda não há um suporte científico que nos leve a empregar essa medida como de forma rotineira, mas é algo que se faz pensar em situações em que se tem repetidas falhas de implantação, ou seja, o casal, a paciente já tentou 2, 3, 4 transferências e não teve êxito, ou em casos de aborto de repetição, onde infelizmente a gestação parou por 2, 3, 4 vezes ou mais. Então é uma medida adjuvante para tentar somar, e ela não deve ferir o princípio da não maleficência, ou seja, tem que ser uma conduta que não interfira negativamente e que sim possa trazer algum benefício lá na frente.